Texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, como está aí registrado no nosso boletim, a primeira de João, agora no capítulo de número 3, versículos de 11 a 16. E a palavra de Deus nos diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos, mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, estamos neste momento, ó Deus, reunidos aqui no nome de Cristo Jesus. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, aí Ele está. E como diz a Tua palavra também, quando a igreja se reúne, é porque o Teu Santo Espírito nos congregou. E também, ó Deus, quando nós cantamos, o Senhor Jesus cantou, porque a igreja é o corpo de Cristo Jesus e Ele está presente. E também, quando nós meditamos na Tua palavra, o Senhor Jesus anuncia o Teu nome a nós. E assim, ó Senhor Deus, a Tua palavra, quando ela é pregada, ó Deus, nós somos santificados. A Tua palavra diz que a Tua igreja é santificada pela lavagem de água, pela Tua palavra. E, ó Deus, é ela, a Tua palavra, a pregação dela, a meditação nela é que traz fé para nós vivermos uma vida, ó Deus, confiante no Senhor e também para a glória do Teu nome. E que agora, ó Deus, na meditação da Tua palavra, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis, ó Senhor, na Tua presença, ó Senhor meu, rocha minha, Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Nós temos meditado já há algum tempo nesta primeira carta aqui de João. Na proposta desta meditação, nós temos aqui um plano que foi desenvolvido pelo nosso irmão reverendo Nicodemos, e ele traz a seguinte proposta sobre 3 testes aqui que nós temos nessa primeira carta de João. O primeiro teste é o teste moral, que é o teste de uma vida santa. O segundo teste é o teste social, que é o teste
do amor ao irmão. E o terceiro teste é o teste doutrinário, é o teste da verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós já passamos até aqui, já por esses 3 testes, agora nós estamos agora no segundo teste social, que é o teste do amor ao irmão. Então, esta perícope, esse texto que nós acabamos de ler, é no escrito aqui da 1 de João, para nós olharmos a nossa vida e vermos se nós estamos enquadrados aqui. Então, isso aqui é um teste para nós. Como é que está o exercício do nosso amor aqui, principalmente no mandamento que o Senhor Jesus deixou, o principal, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E o tema que nós colocamos aqui na nossa liturgia, amarmos a Deus, reticência, e ao próximo. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e ao próximo. E na nossa meditação, amarmos a Deus e ao próximo, não como Caim, mas como o Senhor Jesus amou. Não amarmos como Caim. Está aqui no nosso texto, né? Então, o teste para nós é o seguinte: estamos amando como ensina o Senhor Jesus Cristo, como Ele amou também? Ou nós estamos amando como Caim? E é interessante que esse tema do amor, como nós, na nossa liturgia, nós lemos 3 vezes aqui o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Quem escreveu esta carta, ele é registrado dele 3 testemunhos da sua conversão no livro de Atos. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Então, baseado nesse testemunho, eu coloquei para nós lermos 3 vezes esta primeira carta aos Coríntios, porque é o seguinte: nesta carta, quando Paulo escreveu, ele escreveu esta carta aqui, do primeiro aqui até o 2º capítulo. Paulo disse que tudo o que eles faziam refletia a carnalidade, não refletia o amor. Todos os atos que eles faziam, até no relacionamento ali na igreja, até na celebração da ceia do Senhor, não refletia amor, mas sim refletia a carnalidade. E pelo Espírito Santo de Deus, a técnica de Paulo, quando ele escreveu aqui o capítulo 13, essa técnica foi indireta, mas poderosa. Em vez de recapitular e catalogar os seus fracassos e reflexos de carnalidade, ele fez um contraste entre a fraqueza deles e os reflexos do amor. Então, o amor é refletido aqui pelo oposto que eles faziam, como escreveu Paulo nesta primeira carta aos Coríntios. É interessante que aqui na introdução, ele fala assim: olha, eu posso fazer coisas aí, né? Deixa eu pegar aqui para falar exatamente o que Paulo falou.
no capítulo 13, no versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, a língua dos homens nós sabemos que ela é impura, mas a dos anjos, né, daqueles enviados pelo Senhor, né, era uma linguagem santa. Agora, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Quer dizer, os meus atos, se não for aí direcionado, refletir o amor de Deus nesses atos, eu só vou estar fazendo barulho. E vou estar expressando também carnalidade. É o que nós vemos aqui. A propósito, foi lido aí o último versículo do capítulo 12, a segunda parte, que Paulo diz: eu passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Qual é o caminho excelente? É o caminho do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não amar como Caim, porque ele não amou, ele odiou, e os atos dele mostrou isso, ódio, mas sim amar como Cristo amou. E só para vocês depois fazerem aí um exercício em casa, no capítulo 13, aqui no versículo 4, diz que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. O amor é paciente, é benigno. Lá no capítulo 1, versículos 10 e 11, ele disse: olha, vocês estão vivendo em divisões aí, tem grupos. Cada grupo acha que um é melhor que o outro, né? E eles estavam desunidos. Está lá no capítulo 1, versículos 10 e 11. E também, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Lá no capítulo 1, versículos 29, e lá no capítulo 3, versículo 21, nós vemos que o relacionamento dele é cheio de vanglória e orgulho. E lá no capítulo 3, versículo 3, tinha ciúmes e invejas. Principalmente por causa que houve uma manifestação maravilhosa de dons. Paulo fala aqui, olha que beleza, como a graça de Deus foi, né, assim, sobejamente dispensou sobre vocês. E quantos dons foram ali revelados na vida daqueles irmãos, mas eles exerciam aquilo sem amor, mas para a sua própria vanglória. No capítulo 13, lá no versículo 5, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Lá no capítulo 11, versículos de 17 a 23, eles estavam fazendo pouco caso de uns dos outros, usavam os dons para a sua própria glorificação, na ceia do Senhor só pensavam em si mesmos, principalmente na chamada ceia do amor. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. Lá no capítulo 6, versículos 5 e 6, levavam uns aos outros aos tribunais diante de juízes não cristãos. Tudo que eles faziam refletiam carnalidade. Lá no capítulo 13, no versículo 6, o amor não se alegre com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. No capítulo 5, versículo 1, diz: além de prejudicar uns aos outros, havia imoralidade dentro da igreja. E o 5:2 diz, né, que eles estavam tão ensoberbecidos, orgulhavam-se dessa imoralidade, ao invés de se lamentarem. A situação não estava realmente agradando
a Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No capítulo 8, versículo 9, Paulo disse que ele estava usando a liberdade como tropeço para os mais fracos. Lá no capítulo 10, versículo 14, Paulo diz: fugir da idolatria. Davam crédito às mentiras, mesmo contra o seu pai espiritual. Falta de amor. Lá no capítulo 13, versículos de 8 a 13, Paulo diz: olha, o amor jamais acaba. Ele não foi dado a vocês numa medida pequena, mas a palavra de Deus diz que, lá, Paulo, quando escreveu aos Romanos, diz que o amor de Deus, ele foi derramado, foi transbordante sobre a vida de cada um de vocês. E isso foi dado pelo Espírito Santo. Então, nesse texto aqui, o teste do amor, o teste do amor, que é o teste social, na nossa convivência, como que está sendo esse amor? Será que os nossos irmãos, uns aos outros, estamos vendo nós estarmos vivendo esse amor no nosso relacionamento? Então, porque os falsos mestres tinham levado uma mensagem enganosa. Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Ele não era o Deus encarnado. Ele não tomou a forma humana para morrer pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. E, meus irmãos, na introdução dessa carta, João fala assim: olha, Jesus Cristo foi o Verbo que se encarnou, e nós convivemos com Ele, nós tocamos no Verbo de Deus que se encarnou, nós participamos disso. Então, isso que eles estão ensinando, isso é coisa do anticristo. Esses falsos mestres são do diabo. Então, aqui no capítulo 3, versículo 11, João diz: a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A mensagem que desde o princípio que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aqui o apóstolo estabelece a autoridade sobre a qual ele reafirma o dever de amar o irmão como cumprimento da justiça. Os falsos mestres apresentavam novidades no ensino da gnose, do seu conhecimento. João apela para a autoridade da mensagem original dos apóstolos, principalmente aquela que Jesus Cristo deu ênfase: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E, meus irmãos, isso foi ali quase no final do primeiro século que esse ensino tinha alastrado ali nas igrejas. E nós vemos como o falso ensino, ele penetrou em várias igrejas, que esfriou o amor, esfriou a fé e esfriou a esperança, como nós tivemos a oportunidade de estudar aqui nas quintas-feiras, sobre principalmente a esperança. Quando Paulo escreveu a primeira carta ali aos Tessalonicenses, havia fé, esperança e amor, e estavam progredindo, mas passou-se algum tempo, ele escreve a segunda carta, quando na sua introdução ele diz: olha, né, o amor, beleza, vocês estão exercitando aí no amor, está crescendo, e também a fé.
Mas aí, esta segunda carta foi escrita porque eles tinham caído na esperança. Alguém ensinou que Cristo já havia voltado, então, para que agora você viver uma vida à espera aí da volta de Jesus Cristo? O falso ensino, meus irmãos, faz isso na igreja. E por que podemos dizer que algumas igrejas aí, nós estamos vendo muitas pessoas que estão deixando essas igrejas, estão procurando as igrejas reformadas. Graças a Deus por isso, porque nós não vemos a pregação do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tanto na doutrina quanto na ética, devemos retroceder diretamente ao princípio para ver o que os apóstolos ensinaram originalmente. Várias vezes João relembra na carta esses princípios que ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Ali no capítulo 1, de 1 a 5, ele menciona isso. E Paulo também, quando vai falar aqui, quando fala aos Coríntios, na primeira carta, dando aquelas instruções sobre a ceia do Senhor, ele fala, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos ensinei. Não foi invenção minha, mas sim foi aquilo que o Senhor me ensinou e eu transmiti a vocês. Só que vocês agora não estavam exercitando, colocando em prática aquilo que foi ensinado, que foi transmitido a vocês. Então, no capítulo 3, agora no versículo 12, na primeira parte, ele diz que nós, no finalzinho ainda do versículo 11, diz, né, que nos amemos uns aos outros. E a continuação, no versículo 12, diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. É uma linguagem forte. É uma linguagem que nós vemos aqui, é para nos chamar a atenção. Jesus Cristo usou, assim, dessa linguagem, essa linguagem assim, foi para causar espanto mesmo nas pessoas. Ele falou assim, olha, se você quiser tropeçar um desses meus pequeninos, é melhor você amarrar uma corda ao seu pescoço e numa grande pedra e se jogar ao mar. Isso é suicídio. Mas é uma linguagem para você se espantar. Assim como quinta-feira, quando eu falei junto ao reverendo Ricardo e ao reverendo Giovão, olha, nós vamos ler 3 vezes a primeira carta aos Coríntios. O reverendo Giovão fez assim, né? Eu falei assim, olha, eu já fiz isso já pelas igrejas onde eu passei. Meus irmãos, com esse propósito dessas coisas serem repetidas, e na palavra de Deus nós vemos isso, o Senhor repetindo. E quando Pedro escreve a segunda carta, ele fala assim, olha, meus irmãos, o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando a vocês já sabem. Mas enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu não vou me cansar de fazer isso, repetir, para que vocês se lembrem, embora vocês já sabem disso, mas eu só queria te lembrar. Então, João esclarece de que modo devemos amar os irmãos. Então, tem um modo negativo, uma forma negativa. Então, ele cita o episódio registrado lá em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 8, que nós conhecemos muito bem, que Caim e Abel, eles chegaram, né? E
Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Esse registro que está lá, que Moisés registrou, registra que o Senhor agradou da oferta de Abel. Por que não foi colocado o nome de Caim? Por quê? De inveja de ver o seu irmão fazer aquela oferta e o Senhor agradar. Então, aquilo que estava ali no seu coração. Ou ele fez as suas ofertas ali com aqueles cereais da cultura que ele havia feito, mas o Senhor não agradou. Porque o Senhor conhece os corações. Ele sabe quando nós viemos aqui para adorá-lo, prestar um culto de louvor e adoração. Como nós vemos? Como nós viemos para cá? A oferta que Caim fez, a oferta que Abel fez. Por que o Senhor agradou? O culto que nós prestamos ao Senhor, como nós o fazemos? Nós o fazemos obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Eu vou fazer o melhor. Se eu vou cantar, sentindo o que eu estou cantando de louvor e adoração ao Senhor. Mas isso tem que ser um reflexo daquilo que foi no nosso dia durante a semana. Como foi o meu relacionamento lá em casa? Os maridos com as esposas com os maridos, os filhos com os pais com os filhos. Como é que foi o trabalho, lá no trabalho, junto ao seu colega? Como é que foi na escola? Como é que foi o relacionamento nosso, no nosso dia a dia, com o nosso vizinho, o hino que nós cantamos? Mostrar amor ao vizinho. Esta semana nós tivemos uma oportunidade de exercer isso. Amor ao vizinho que está desempregado e estava passando necessidades. E, meus irmãos, estava comentando numa visita essa semana sobre aquela palavra do Senhor Jesus. Falou assim: olha, se você der um copo d'água fria para um profeta, você vai receber galardão de profeta. E é interessante que o Senhor Jesus, ele diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. A bem-aventurança está em quem faz a ação. Porque até um copo d'água que uma pessoa recebe, ela toma aquilo ali e se refresca, beleza. Quantos momentos? Daqui a quantos minutos ele vai sentir sede novamente? Mas a ação que foi feita, ela é contada lá para a eternidade, porque foi feita, eu creio que com amor, fazendo isso para uma pessoa que é criação de Deus, que necessitou. Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus falou que até as aves dos céus, o Senhor faz isso, as alimenta, por amor à criação que Ele tem. Como é que nós estamos exercitando esse amor? Não sabemos a forma ou a maneira que Caim tirou a vida do irmão. Pedra na cabeça? Degolou? Cortou a garganta? Que forma? Não sei. Eu sei que foi brutal. Derramou sangue. E o sangue caiu. E a palavra de Deus ali em Hebreus diz que o sangue de Abel, ele até hoje, ele clama.
Então, meus irmãos, o amor que devemos ter para com os irmãos é o oposto da atitude de Caim. Porque como Caim matou o seu irmão? Com as nossas atitudes, com falta de amor ao nosso irmão, quando não tem o amor, por incrível que pareça, qual é o contrário do amor? No ensino da palavra de Deus, ou você é salvo ou não é salvo. O salvo, o que nasceu de novo, ele vai viver esses aspectos da nova vida, que é uma vida de amor, principalmente ao irmão. Agora, o que não é salvo, o que vai acontecer com as suas ações? Então, o ódio assassino de Caim é identificado como sendo do maligno, quando sendo do maligno. Então, dos falsos mestres também eram, lá no capítulo 3, nos versículos 8 e 10, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, mas aquele que não ama, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, até os problemas que nós temos, às vezes de ciúmes, de inveja, de palavra frívola, até palavra de depreciação, até daquelas críticas que são depressivas. Tem pessoas que, às vezes o problema, um erro de uma pessoa, às vezes de tratar com amor, com carinho, ela o faz vai tratar aquilo com desdenho, né? E até, às vezes, se mostrando, eu sou melhor do que você. João traça um paralelo entre Caim, filho do diabo, e Abel, filho de Deus. E, por outro, os falsos mestres, filhos do diabo, e os cristãos verdadeiros, que são filhos de Deus. Na segunda parte do versículo 12 aí do capítulo 3, ele diz assim: e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As nossas obras, quando não impulsionadas, porque o Senhor opera em nós tanto querer como executar. Isso é obra do Espírito Santo de Deus naqueles que nasceram de novo. Mas aqueles que não nasceram, não têm isso. Então as suas obras são más. Quem impulsiona é o maligno, é o diabo. Então, o que nós vemos acontecendo desde lá com Caim e Abel até hoje, aqueles que fazem o mal são impulsionados pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Então, essas comparações visam explicar o motivo pela qual os falsos mestres procuravam destruir a fé dos cristãos. Então, com a falta de amor à palavra de Deus, ao ensino ali dos apóstolos, eles ensinavam aquelas heresias. Então, eles estavam matando aqueles irmãos ali que estavam frequentando as igrejas naquela época. O motivo é similar ao que levou Caim a matar a Abel. Aqui, João interpreta a narrativa de Gênesis, dando o motivo do crime. As boas obras de Abel despertaram o ódio
do ímpio Caim, cujas obras eram más. Cujas obras eram más. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, fala que Abel era um homem de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Abel era um homem justo. Lá em Mateus 23, 35 diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Deus se agradou de Abel, lá em Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Caim, por sua vez, não era nascido de Deus. E as suas obras e seu culto a Deus eram mera formalidade. Quando nós meditamos aqui no livro de Malaquias, nós vemos lá que quando os sacerdotes faziam aquele sacrifício, todo aquele ritual ali com os animais que eram levados lá em holocausto e tudo mais, isso fazia um atrás do outro. E chegou um momento que eles faziam aquilo mecanicamente. E aquele ritual se tornou cansativo. E na mensagem de Malaquias ele diz assim: olha, vocês estão dizendo que isso aí está cansando vocês estão cansados. Deus disse: eu é que estou cansado de vocês. É melhor vocês pararem com isso. Será que até o reverendo Nicodemos, falando sobre esse texto de Malaquias, diz assim: será que não tem um machão aí entre vocês sacerdotes que feche a porta aí do templo para que vocês não entrem para fazer essa obra do Senhor aí dessa maneira? É melhor fechar as portas para que não haja isso dentro da minha igreja. Então, se as suas obras são más, não são feitas com amor, com esse amor de Deus, a obra que nós fazemos aqui no nosso culto a Deus, se não for com amor, Deus diz: é melhor fechar a porta e não fazer isso. Se você vem fazer apenas por uma formalidade também, e às vezes nós oramos: Senhor, aceita. Quando nós oramos, e aí fica uma pergunta, para que nós façamos, aqui dentro de nós mesmos, esse teste: será que Deus está aceitando? Ouvir, Ele ouve todas as orações. Agora, como é que Ele responde? É isso que é importante, né? Então, o ódio assassino contra Abel foi movido pela inveja que se desenvolveu em ira e, finalmente, em assassínio. A inveja nos ensina a odiar e perseguir aquilo que deveríamos amar e imitar: ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para Ele. O versículo de número 13, aqui do capítulo 3, João escreve: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Você está vivendo, amando as pessoas, fazendo bem, e a pessoa te odeia. Não se maravilhe
disso daí. O ódio do mau Caim para com seu irmão, que era justo, serve de explicação para o ódio injustificado do mundo para com os crentes em Cristo Jesus, de forma que estes não deveriam se surpreender com a hostilidade daquele que odeia, que te persegue. O mundo, aí, é a posteridade de Caim. Os cristãos da época de João não deveriam esperar melhor tratamento do mundo do que aquele que Caim deu a seu irmão Abel. Da mesma forma como o mundo odeia a Cristo. Lá em João 7,7 diz o seguinte: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. E lá em João 15,18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou também a mim. A oitava bem-aventurança ali, que é chamado Sermão do Monte, lá de Mateus, capítulo 5, ele fala da bem-aventurança de nós sermos perseguidos. Regozijai-vos por isso. Por quê? Porque nós não estamos vivendo como o mundo, nós não estamos vivendo como Caim. Nós estamos vivendo com o amor de Deus sendo expressado dia a dia na nossa vida. No versículo 14, a primeira parte diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Passar da morte para a vida, né? Aí é retomar, João está retomando aí ao teste do amor. O teste agora é colocado em termos de contraste, morte e vida eterna. Morte e vida eterna. Em oposição a um mundo cheio de ódio, os cristãos desfrutam do gozo proveniente da certeza da vida eterna. O que é que lhes assegura que não estão debaixo do juízo de Deus e não estão condenados à morte eterna? O que é que assegura isso? É que nós amamos os irmãos com aquele amor que foi derramado em nossos corações. Meus irmãos, essa passagem da morte para a vida não decorre de suas obras e nem do seu amor, mas da fé em Cristo Jesus, e acontece já aqui nesse mundo. João, no capítulo 5, versículo 24, ali no Evangelho, registrando a palavra de Jesus, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O amor aos irmãos é apenas uma evidência de que isto aconteceu, de que nós já temos a vida eterna, nascemos de novo. Então, é uma evidência de que isso já aconteceu e serve de base para a certeza de que desfrutarão plenamente a vida eterna que já lhes foi concedida. No versículo 14, a segunda parte diz: aquele que não ama permanece na morte. Ah, meus irmãos, quando Paulo escreveu aos Efésios, ali no capítulo 2, versículos 1 e versículo 5, ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele deu a vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, essa vida que ele deu, agora é a vida eterna.
A fé que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, ela é dinâmica, ela constantemente está trabalhando em nossa vida e exercitando esse amor aí. Nós estamos exercitando esse amor em cada momento, em cada instante da nossa vida. O amor aos irmãos é apenas uma evidência de que isso aconteceu e serve de base para essa certeza. No capítulo 1, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 2, versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É não ter a verdade. E no capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É não saber para onde vai. No capítulo 2, versículo 11, diz, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, interessante essa palavra, né? Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, não nasceu de novo ainda, e anda nas trevas, está se enganando a si mesmo, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E também é ser mentiroso, né? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O 2:22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. É ser do diabo, aqui no capítulo 3, versículos 8 e 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O que não praticar o amor, claro que está praticando o pecado. Então procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo na vida da pessoa, que estava morto em seus delitos e pecados. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. São esses que não conhecem a Deus. Eles permanecem na morte, caminham para a morte eterna. E nós vemos a evidência disso, a vida espiritual, que é falta de amor aos irmãos. Não existe meio termo entre amar e odiar ao irmão. Eu estou aqui no meio. Não existe isso, não existe esse meio termo. É diante de Deus um assassino, pois cada grau de ódio é um grau daquela mesma têmpera que moveu Caim a assassinar o seu irmão. Capítulo 3, versículo 15, diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Olha, meus irmãos, um dos maiores testes que nós temos dessa questão que João está colocando aqui no versículo 15, né? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ele é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Permanentemente assim. Ele vive pecando. Ele não pede perdão, porque não passou pelo novo nascimento, não tem a vida nova, não nasceu de novo, não é uma nova criatura,
ele não perdoa e também não pede perdão. Não perdoa e não pede perdão. Meus irmãos, quantas vezes eu chorei quando tratando de problemas dessa falta de amor de pastor por presbíteros a pastor, de irmãos com irmãos. Quantas vezes em aconselhamento, quantas vezes eu vi pessoa manifestar esse ódio e improperar palavras terríveis, de xingamentos, que a gente diria até uma verborreia. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Essa falta de amor mata. 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 E principalmente quem não tem a vida eterna. Novamente, no ensino, como pano de fundo, a figura de Caim. Primeiro ponto, o que odeia é um assassino em potencial. Olha só o que aconteceu com Esaú e Jacó, lá em Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias do luto de meu pai, e então matarei a Jacó, meu irmão. Olha que o ódio faz por causa de pessoas que são até abençoadas dentro da igreja. E essas pessoas que odeiam não têm bênção. Ah, meus irmãos, olha Absalão, que odiava também a Amon, seu irmão, e o matou, e outros também. Herodias odiava João Batista. Marcos 6,19. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Ah, meus irmãos, isso é terrível. Este ponto foi ratificado pelo Senhor Jesus, lá em Mateus 5, 21, 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso choca, né? E quanto eu já ouvi isso. Quanto eu já ouvi. E o segundo ponto, Caim foi o patriarca antediluviano do mundo sem Deus, da humanidade decaída, impenitente e condenada à morte eterna. Como assassino, nunca se arrependeu de seu crime. Como está lá em Gênesis 4:9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou o tutor de meu irmão? Que mentira, né? Aqui, João fala assim: olha, se você disser que não peca, você é mentiroso.
Se você disser que não peca, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele disse que você peca, que todos pecaram. No versículo 16, aqui na conclusão, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Porque Deus amou o mundo, né? João registrou lá, a palavra de Jesus, amou a nós de tal maneira. Que maneira que foi? Meus irmãos, não existem palavras para definir esse amor. Como Paulo escreve lá aos Efésios, qual é a altura, qual a profundidade, né? Qual é a extensão aí do amor de Deus? Vocês vão conhecer, só que vocês nunca vão exaurir esse conhecimento, porque Deus é infinito, e Deus é amor, e quanto mais nós amarmos, com esse amor que Deus é e que foi derramado em nós, mais nós vamos conhecendo a Deus. E é interessante isso. É aí que mais nós vamos sendo trabalhados, santificados, e aquela imagem e semelhança que foi Adão e Eva lhe foram criados, que eles perderam com o pecado, nós enlameamos essa imagem que foi dada a nós com o pecado. Agora, com o novo nascimento, essa imagem e semelhança, ela é restaurada em nós. E aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não vamos alcançar isso daí, aqui ainda. Mas aquilo que faltar para completar, Ele vai fazê-lo. E vamos estar lá diante dEle completos. Oh, glória! Oh, glória! Vale a pena nós desempenharmos a nossa responsabilidade, obedecendo esse mandamento de Deus, esses dois que foi aí colocado em um só. Amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E também, aqui na conclusão, na segunda parte do versículo 16, ele diz: e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Dar a nossa vida pelos irmãos. Que ensino aqui. Às vezes, no nosso relacionamento, às vezes nós temos problemas de uns com os outros, mas não devemos esquecer que essa pessoa que você às vezes não tem lá a sua predileção por ele, e tem alguns problemas, não se esqueça que se ele tem a vida nova, se ele é um filho de Deus, foi Deus que o escolheu e chamou e nos colocou aqui. Quando estava ouvindo uma mensagem de Stuart Briscoe, ele falando da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando os apóstolos estavam fazendo a mensagem, a pregação do Evangelho, de repente, um gentil aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele recebe a Jesus, nasce de novo. Então, o apóstolo diz: agora então, se ajoelhe aí aos pés da cruz. E na mesma mensagem, um judeu também aceitou a Jesus como Senhor e Salvador.
Oh, beleza, então agora se ajoelha aqui aos pés da cruz. E aí, depois, os dois se levantam e, de repente, um olha para o outro e o judeu diz para o gentil: eu não gosto de você. Nós vemos isso lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Havia uma parede de separação. Mas aí, Stuart Biscuit disse assim, o Senhor Jesus olha para os dois e falou assim: eu não gosto dessa atitude de vocês dois. Eu não gosto. E agora que vocês têm a nova vida, vivam essa vida amando um ao outro. Porque ali na cruz, eu paguei pelo pecado de vocês dois, para que com esse perdão que eu conquistei ali, pagando o salário do pecado, a morte, morrendo no lugar de vocês, foi para que vocês amassem um ao outro e vivessem esse amor. Então, meus irmãos, é o que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amar uns aos outros como Cristo amou, e também perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Que Deus nos abençoe. Amém.